Eu acho sempre muito complicado falar sobre eleições, porque eu acho que eu não votaria pro Bolsonaro e me impeço aqui de fazer qualquer tipo de agressão contra ele, verbal ou não, porque no final da história eu conheço pessoas muito boas, sabe? Gente honesta mesmo, gente que acorda cedo, vai trabalhar cedo, que faz trabalhos que são pesados de se realizar e voltam pro Bolsonaro assim. E eu acho que por conta de tudo que eu expliquei agora há pouco, eu acho que quando você vai lá e ofende o candidato, você está dando um soco também por tabela nas pessoas que vão votar nele. Você chama essas pessoas idiotas e tal. Você está supondo que a sua opinião não tem equívoco, né? Quando a gente diz para outro, você é um idiota, você está supondo que você não é de jeito nenhum e nós todos, em algum momento, o somos. Meio limitados intelectualmente. Então eu acho que o Bolsonaro foi o sujeito que apareceu na história do Brasil num momento, alguns motivos, tenham paciência para explicar alguns. Apareceu na história do Brasil num momento em que nem ele nunca imaginou que estaria ali. Porque acho que há 15 anos ele falava aquele monte de coisas nas várias entrevistas, que se ele fosse presidente da República no dia seguinte, o Brasil viraria. Ele fala uma ditadura militar ou um regime militar, eu não me lembro. Fala isso com bastante raiva, porque eu acho que ele nunca imaginou que ia virar presidente da República. E agora há uma chance real dele virar presidente da República. Então há 15 anos nem ele pensava nisso, entendeu? Ele olhava para aqueles caras muito mais famosos do que ele, e esses sujeitos que estavam lá na cúpula da política nacional, eles se autodestruíram. E aí caiu no colo dele. Daí ele apareceu nesse instante, fez o discurso dele, as pessoas ansiosas por soluções que restabeleçam a ordem confundem essa vitalidade do discurso dele, essa virilidade do discurso dele com força, e eu acho que ele está deslumbrado com o próprio poder. Eu não acho que os presidentes da República sejam mais modelos morais a serem seguidos. Então, por exemplo, sei lá, o, o presidente dos Estados Unidos foi descoberto agora com algumas amantes, e aí depois que ele tinha pago uma grana para tudo isso ficar sigiloso, e os Estados Unidos não está fazendo um grande movimento, assim, vamos tirar o cara porque ele teve amantes, porque as pessoas se identificam com isso, né? Eu não vou colocar pano quente aqui. As pessoas se identificam, não, eu também nunca fui tão fiel assim à minha namorada, nem ao meu namorado, à minha mulher, meu marido e tal. A gente não liga muito para isso. Para isso não, a gente pega bem falar que a gente é contra, assim. Mas na prática você quer que esse sujeito não ferre economicamente a sua vida. Mais pra frente eu pretendo fazer um outro vídeo falando sobre as coisas que eu penso sobre ser direita e esquerda, capitalismo e socialismo. De cara que hoje eu vou falar que eu acho isso muito adequado para falar do século XIX, na sociedade industrial europeia do século XIX. Acho anacrônico falar esse tipo de coisa hoje em dia, porque existe um grande valor. O partido mais à direita ou mais à esquerda tem um grande valor na sociedade inteira, que é o valor do consumo. As pessoas já tinham noção das denúncias de corrupção e dos processos de corrupção que o PT e toda a cúpula do PT sofreu desde o primeiro mandato. E nós continuamos, enquanto país, né, não eu pelo menos não votei mais. Podia ter votado também, não acho que quem votou está cometendo um absurdo, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a gente votou para o PT de novo, entendeu? A gente reelegeu o Lula, depois elegeu a Dilma, e a gente já sabia de todas as denúncias. E agora, de repente, todo mundo tem um surto de honestidade. Tipo, meu Deus, eles estavam fazendo essas coisas, mas passava todo santo dia no rádio, na televisão e no jornal. O problema não foi, para as pessoas, sinceramente, não foi. É porque, de repente, elas não podiam mais comprar geladeira, nem viajar de avião, nem comprar seus carros. E para mim, não é como eu vivo, mas acho que é legítimo que alguém viva assim. Então, o grande valor assim das pessoas é poder consumir, né? Você coloca o Mussolini lá como presidente da República mais 3 anos seguidos. 3 anos depois as pessoas estão andando de BMW, elas estão felizonas, assim. Se ele matar uma meia dúzia, assim, a gente nem vai. A sociedade nem ficaria tão traumatizada, não, sabe? Já estava morrendo um monte de gente em favela lá no período do Lula, por exemplo. E a gente não estava mobilizado, não estava. Aí a gente começou a perder emprego, a gente começou a perder o poder do real, foi despencando, a gente não consegue mais viajar para Disney, agora a gente fica meio bravo.
Então, o meu problema com o Bolsonaro não é um problema do tipo, é, ele é um sujeito que fala bobagem. O problema é, ele é um sujeito que fala bobagem pesada, né, demais. E até agora não veio a público fazer uma retratação. E não é nada demais, entendeu? Ele resolveu assumir o mundo público. Daí ele abriu mão da vida privada, é imediato. E assumindo o mundo público, o passado dele agora vai ser todo julgado, vai ser todo avaliado. Então, ele não vai administrar só para quem votar nele, ele vai administrar para o país inteiro. Então, ele tem que dar satisfação. Aliás, isso não é uma opinião minha, é o dever. A lei diz isso. É por isso, inclusive, que eles têm que fazer prestação de contas do patrimônio deles quando eles fazem a candidatura, no início da candidatura. Tem que prestar conta. Então ele não veio até agora falar em público que ele não vai fazer uma ditadura no dia seguinte, que na opinião dele ele discorda que hoje em dia ele discordaria que não deveria matar pessoas no período da ditadura militar. Ele não desfez essa fala ainda. Ele volta e meia está por aí falando que as pessoas, quando são crianças e têm tendências homossexuais, se o pai der uns tapas, esse menino volta a ser hétero, portanto, a heterossexualidade seria resultado, só para seguir esse raciocínio, resultado de porrada. E aí, se você não toma porrada, você é gay, faz sentido nenhum. E depois que se você um casal de gays adota um menino, esse menino vai crescer gay, como se os casais héteros não tivessem filhos gays. Porque se fosse assim, então todo casal hétero vai ter filho hétero. E os gays nascem de casais héteros, ué. Não tem outro jeito, né? É só assim que faz. E assim, agora eu consigo entender também, para mim, qual que seria o grande argumento para votar nele? O Paulo Guedes, o sujeito, na minha modesta opinião, de cara que fica se formando, que nem qualquer outro cidadão, pelo YouTube, né? Eu não gasto horas da minha vida lendo sobre isso, então a gente analisa, já fazer um adendo aqui, ó, a gente analisa essas coisas da superfície, entendeu? Eu acho que qualquer tipo de postura que você se veja como o conhecedor dessa coisa, você só está sendo ingênuo ou arrogante, ou ingênuo e arrogante. Mas enfim, eu acho que o Paulo Guedes é um gênio para a média da população, ele é inteligentíssimo, então alguém que falasse, assim, vou votar nele por causa do Paulo Guedes, eu acho que era um argumento bom, poderoso. Se ele vier a ganhar mesmo, talvez vai ser a minha esperança. Não, é pelo menos o Paulo Guedes está indo junto. Eu acho. Eu acho isso. Enfim, posso estar errado de novo. Então, as falas do Bolsonaro me incomodam demais. As posturas deles, as posições dele. Aquele outro momento assim que ele fica dizendo, eu não preciso saber sobre política, desculpa, não preciso saber sobre economia, nem sobre medicina, nem sobre engenharia, nem sobre agricultura. Mas se você não precisa saber de nada, então por que você quer ser presidente, né? Como é que você vai justificar que a gente vote em você? Você não precisa saber de nada, porque você acredita em Deus? Como se tivesse ao longo da história da humanidade acreditar em Deus bastado para que as pessoas fossem boas. Não é. Agora é uma hora que eu acho que eu vou ser mais difícil de ser compreendido, mas o fato de alguém não ir para a igreja não faz essa pessoa o demônio, e o fato de alguém ir não faz essa pessoa um anjo. Acho que todos aqueles que têm formação religiosa séria pensam igual, acho até que vão concordar. Não estou fazendo uma acusação, eu estou dizendo que é todo mundo sujeito a cometer pecados imensos, assim, entendeu? Ele acreditar em Deus não é pré-requisito para dizer que ele vai ser um bom governante, porque o pecado está, para aqueles que acreditam em Deus, o pecado é inerente da condição humana, você acreditando em Deus ou não. Vou votar nele por quê? Porque ele é a favor da legalização das armas? As armas já são legalizadas. Já tem uma possibilidade de você querendo ter arma. Você tem que passar por todo um processo com a Polícia Federal, com o Ministério Público, você não pode ter antecedentes criminais, tem que fazer um curso, se eu não estiver enganado é mais ou menos esse procedimento, e eu acho que é por aí mesmo, não é? Porque o que é o contrário disso? Você entra no Walmart um dia e tem lá um corredor das armas para você comprar, que nem é nos Estados Unidos, e aí o sujeito compra aquilo que nem compra bebida, basta apresentar a identidade, falar que tem mais de 18 para poder comprar? Não. Você já tem o direito à posse de arma. O que você não tem por enquanto é a facilidade para ter a posse da arma, você levar a arma para onde você quiser. Enfim, se as pessoas acham que isso
é o grande problema do país, as pessoas não terem arma. Então, eu acho que é um pensamento ingênuo, mas tá lá o sujeito, todo mundo faz esse argumento, né? E ele é repetido, mas eu vou falar ele aqui também. Tá lá o sujeito com a metralhadora, ou 3, 4 caras invadindo a sua casa, e você fez um cursinho lá para aprender a tirar de 38, e o sujeito tá invadindo a sua casa, você vai pegar a arma, matar todo mundo, não vai colocar sua família em risco nem nada. Não é mais arma que deixa o mundo mais seguro. A justiça social, né? Começa por aí. Essa tem que ser a grande bandeira. Enfim, são esses os motivos, assim. Não estou tentando te convencer de que você não tem que votar Bolsonaro. Você acha que tem, tomara que você esteja certo e eu não. E se ele ganhar, tomara que seja bom pra gente. Aí, o Ciro Gomes. Eu defendi o meu voto no Ciro Gomes durante um tempo. E aí, ele me parecia, e acho que ele é um sujeito muito inteligente. Acho mesmo. Aliás, eu acho que de todo mundo que está se posicionando, ele e o Amoedo são quem conseguem falar melhor, com mais clareza. Mas aí, então eu comecei a investigar, até onde eu dei conta, a vida do Ciro Gomes. E o que eu vi, em alguns momentos, me deixou receoso. Eu votaria contra o Bolsonaro no Ciro Gomes, em segundo turno. Se porventura isso acontecer, é o que eu pretendo fazer. Mas o Ciro Gomes tem alguns vídeos dele rolando na internet, são deles, não são edições, não são fakes, não tem como aquilo ser fake, que me deixou preocupado. Tem um especificamente dele, numa cidade do Nordeste, não sei qual, mas ele tá lá discursando, tem umas 3, 4 mil pessoas, e aí alguém começa, umas pessoas lá no fundo da plateia começam a fazer vaia, ele fica bravo, chama a polícia não aparece, ele cai lá no meio do povo e vai tentar calar os caras no grito, no soco, na porrada, entendeu? Não dá pra você assim... Eu entendo que as pessoas reajam assim, entendo mesmo, você fica bravo, vai lá, mas se você quer ser presidente da república, você não pode ser assim. Você vai estar lá na ONU, por jeito de desafia. Aí você declara guerra. Eu estou exagerando, eu sei que eu acabei de exagerar. Mas eu estou falando que o presidente da República vive, se ele leva aquilo a sério, ele vive sob estresse todo santo dia. E eu acho que ali é um instante de você, momentos assim do dia a dia, são momentos de você mostrar que você é uma pessoa ponderada, equilibrada, calma, que consegue negociar. Não que você toda hora fica tendo ataques de raiva, é tomado pelas suas paixões e age. Porque se você faz isso às vezes, cabe o raciocínio que você pode fazer isso quando se menos podia fazer, né? Então, e aí eu fiquei preocupado. E aí decidi não votar por conta disso. O segundo ponto que me também fez sair da minha posição de votar para o Ciro Gomes foi de que ele não se decidiu, né? Para que lado que ele queria ir. Primeiro, buscou os partidos do Centrão, não conseguiu. Depois foi mais à direita, não conseguiu. Daí resolveu voltar para a esquerda, não conseguiu. Acabou ficando sozinho, isolado. Chama a Cátia Abreu para ser a vice dele. E aí ontem de manhã eu assisti o horário eleitoral. Ele não tem, acho que não tem nenhum minuto inteiro para poder falar. Então ele já tem uma vida política muito longa. E aí, independente de qualquer coisa, não soube fazer a leitura adequada do momento político que ele estava vivendo ali. E morreu sozinho na praia. E isso já é uma evidência de que tipo de presidente ele pode vir a ser. Pode dar tudo certo? Pode dar tudo certo. É óbvio que eu torço para que ele dê certo, mas é uma análise de risco, né? Essa é a minha análise do risco Ciro Gomes. Daí, a Marina. Eu acho que o povo não... Eu, assim, posso estar falando besteira, mas eu acho que, no geral, o povo não quer se identificar com a Marina, entendeu? Eu acho que é bem Maquiavel isso, assim. As pessoas... Elas querem se identificar com quem vai representá-las, com quem vai administrar o país onde elas vivem, a cidade onde elas vivem. Você quer olhar para a sua seleção e se identificar com a seleção. Se a seleção passa vergonha, aí você passa vergonha também. Você quer olhar para o presidente, é a mesma coisa. E a Marina, ela não incorpora as características das grandes lideranças assim históricas. Não para a nossa cultura brasileira, pelo menos. E isso é repetido à exaustão. As pessoas veem na Marina uma mulher fraca.